Amada igreja, nós estamos nessa série expositiva em Atos. Então, mais uma vez, convido os irmãos a irem até esse livro de Atos. Ainda estamos no capítulo 4, mas hoje a nossa meditação vai avançar nesse capítulo, obviamente. E nós leremos do verso 23 até o verso 31. Eu repito, Atos capítulo 4, do verso 23 ao verso 31. Antes de fato fazermos a leitura, eu queria de alguma forma lhe dar algum tipo de ambientação ou preparação para a leitura desse texto. Existe algo muito perigoso na vida cristã, e essa coisa perigosa, esse algo perigoso, por vezes passa despercebido por nós. Nós não percebemos. O conforto espiritual, por vezes, pode ser um dos maiores riscos para a nossa alma. O conforto espiritual pode ser um assassino da nossa vitalidade com Deus. Viver confortável demais pode ser um perigo tanto para nós mesmos, quanto para os outros que nos cercam, mas certamente de forma principal para a glória de Deus. Porque o conforto, ele tende a produzir acomodação. E a acomodação, por vezes, enfraquece a fidelidade. Você entende isso? Mas aqui está o problema. Muitos religiosos, eu não estou dizendo cristãos, muitos religiosos ainda pensam que a obediência a Deus naturalmente produzirá conforto. E vivem uma relação com Deus de barganha, onde eu o sirvo em troca de estabilidade pessoal, uma vida confortável. Enganam-se no sentido aspecto que se fizermos a vontade de Deus corretamente, as coisas irão fluir bem, as portas se abrirão, as oposições serão evitadas. Mas será que isso é verdade? O texto que nós estamos estudando, e essa história que nós estamos lidando, começou lá em Atos capítulo 3. E esses capítulos de Atos, capítulo 3 e 4, eles destroem completamente essa ideia, essa falsa percepção do Evangelho. Porque se nós olharmos assim humanamente, Pedro e João fazem tudo certo. Eles obedecem a Deus, eles sobem ao templo, eles pregam o Evangelho. Deus opera um milagre poderoso por meio deles. Um homem coxo há mais de 40 anos é curado na porta do templo. Cristo é exaltado, a ressurreição é anunciada, o nome de Jesus é centralizado e proclamado com fidelidade. Ninguém pode negar isso, esses homens foram fiéis. Eles não negociaram a verdade, eles não suavizaram o Evangelho, eles não buscaram agradar os homens, porque quando eles operaram o milagre, os homens vieram louvar a Pedro e a João, e eles disseram, não, a glória não é nossa, a glória é de Cristo, que está vivo, a glória é dele. Então não foram homens que se furtaram de dizer a verdade, foram fiéis. E qual foi o resultado? Foi aplauso?
Qual foi o resultado? Foi elogio. Qual foi o resultado? Foi louvor. Qual foi o resultado da pregação fiel desses homens? Foi a prisão. Foi a perseguição. Ser fiel, então, tem um custo. Obedecer a Deus tem um custo. E o conforto, por vezes, nos retira dessa percepção de que a vida cristã fiel, a vida cristã com compromisso, exigirá de nós, sim, certos tipos de abnegação. Os líderes religiosos, portanto, no contexto, se levantam, principalmente os fariseus naquele contexto. Como disse, os discípulos são presos, passam a noite na prisão, são interrogados, são ameaçados, e mesmo diante do risco real de morte, não era fictício. Pensem, irmãos, aqueles mesmos homens que colocaram os discípulos agora na prisão, eles mesmos mataram Jesus. Então, eles não ameaçam apenas, eles fazem o que eles dizem. Os discípulos não estavam numa espécie de teatro, eles estavam correndo risco real. Eles poderiam morrer realmente, irmãos, pela causa de Cristo. Mas eles permanecem firmes, mesmo diante da oposição. Eles não negam o nome de Cristo, eles não recuam, eles não dão um passo para trás, eles são corajosos, eles são ousados. Agora perceba o ponto central do que temos falado desde o início dessa meditação. A obediência deles não produziu conforto. A obediência produziu oposição. E isso, de certa forma, confronta a nossa expectativa. Porque a nossa mentalidade religiosa pensa o seguinte: se eu obedecer, Deus vai facilitar as coisas para mim. Deus vai abrir ali, vai abrir acolá. E a gente faz de Deus uma espécie de mordomo das nossas vontades pessoais, dos nossos quereres, dos nossos desejos. Mas o padrão bíblico é outro. Deus não promete conforto como recompensa à obediência. A obediência não merece ser recompensada com conforto. A graça deve ser respondida com obediência. Porque Deus nos salvou graciosamente, entregando o seu Filho na cruz do Calvário, porque Ele deu tudo de mais valioso. Nós respondemos a Ele com obediência, independente das circunstâncias que essa obediência vai nos causar, independente dos resultados que essa obediência vai nos levar, independente das coisas que nós vamos colher por obedecer. Nós obedecemos em resposta à graça salvadora. Nós não obedecemos para manipular Deus. Nós não obedecemos para que Deus atenda às nossas expectativas. Nós não obedecemos para dobrar Deus como o Senhor da nossa vontade. Nós obedecemos como resposta à graça. Portanto, só obedece a Deus quem foi verdadeiramente alcançado pelo Evangelho da cruz. Porque essa pessoa que foi alcançada pelo Evangelho da cruz obedece independente dos resultados e, portanto, ela não está se importando se o que virá depois da obediência é o conforto ou a perseguição, porque não importa mais, nada mais importa, só Cristo importa. E Ele já se entregou por mim, Ele já me salvou, Ele já me resgatou, Ele já me tomou para si, e a obediência é tudo que eu tenho para dar a Ele, independente do que venha depois. Se eu vou sofrer, eu obedeço. Se vai ser uma benese, eu vou obedecer. Se não, não importa mais. Obedecer é tudo que eu tenho para dar para o meu Senhor, porque Ele me deu muito mais. Obediência é coisa pequena diante de tudo que Deus entregou em favor de pecadores ingratos, indignos, como nós. Muitas vezes a fidelidade nos colocará, não em conforto, mas nos colocará sob pressão. E isso nos leva à realidade inevitável. Ser fiel a Cristo nem sempre é confortável. Há momentos de deleite, há momentos de gozo, há momentos de paz, há momentos de alegria, e isso é maravilhoso. Mas servir a Deus não é, de fato, uma Disneylândia.
Em muitos momentos, ser fiel a Cristo nos custará. Será que ser fiel a Cristo tem lhe custado relacionamentos? Será que ser fiel a Cristo tem lhe custado a sua reputação? Será que ser fiel a Cristo tem lhe custado oportunidades? Às vezes ser fiel a Cristo custa a nossa paz, aquilo que nós chamamos de paz, e não a paz de Cristo. Ser fiel a Cristo. Talvez você já tenha sentido isso. O peso de permanecer fiel, o desconforto de não ceder às pressões, a tensão que há entre fazer o que é certo diante de Deus e lidar com as consequências disso, de não participar das obras ímpias dos homens maus. E a Bíblia é clara quanto a isso. A igreja de Cristo, e preste atenção nisso, irmãos, isso é notório se você perceber nas Escrituras. A igreja de Cristo, ela nunca foi forjada em ambientes de conforto. O conforto não forja o cristão. O desconforto nos forja. As dificuldades nos forjam. As tribulações nos moldam à vontade de Deus, nos fazem caber na semelhança de Cristo. Somos forjados em meio à oposição, às dificuldades, às tribulações. Então, o texto que nós vamos lidar hoje, ele não vai dizer se seremos pressionados, porque isso é um fato. Isso já é definido. Seremos pressionados como cristão. E se você, como cristão, não tem sido pressionado, você está vivendo errado alguma coisa aí. Alguma coisa está fora do que era para ser. A questão de hoje é como reagir quando a fidelidade a Cristo nos coloca sob pressão. O que um cristão faz, ou o que a igreja faz, quando obedecer a Deus nos custa algo. E é exatamente isso que o nosso texto diz. Não apenas se o sofrimento é real ou não, mas como Deus sustenta a sua igreja no meio do sofrimento. E tem uma pergunta que sustenta esse texto. Como Deus sustenta a sua igreja quando ela é pressionada por obedecer o Evangelho? E como a igreja deve agir em tempos de oposição, em cenários de conflitos? Como a igreja responde, em certo sentido, ao sofrimento? Como você responde ao sofrimento? Vamos à leitura do nosso texto? Eu repito, Atos 4, 23 a 31. Assim diz a palavra de Deus. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Como a igreja deve reagir à oposição, a conflito, à perseguição e ao sofrimento? Veja, você tem que ter em vista que esses irmãos estavam sendo perseguidos. Passaram uma noite presos, foram interrogados e receberam ameaças sérias.
Veja só, se você olhar agora mesmo para o capítulo 4 e você voltar um pouquinho do texto que nós estamos lidando, principalmente o verso 17, olha o que os líderes religiosos falaram para os discípulos, Pedro e João, na ocasião do seu interrogatório. Verso 17. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Verso 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Verso 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. O verso 21 diz, ameaçando-os mais ainda, intensificando a ameaça. E como eu disse anteriormente, esses líderes religiosos não estavam brincando. Foi esse mesmo grupo quem matou Jesus. E estavam dispostos a fazer o mesmo com os discípulos de Jesus. Então a ameaça aqui não é fictícia. A igreja está sob pressão. A igreja está sob perseguição, sob ameaça, sob tribulação e sob conflito. Mas sabe o que é interessante, irmãos? É que esse texto nos ensina como reagir nesses momentos. E em primeiro lugar, daquilo que a igreja faz. Eu queria que você pudesse ir anotando no decorrer, eu não vou dar a estrutura, porque o próprio texto vai se seguir dividindo. No verso 23 do nosso texto, a primeira coisa que a igreja faz, a igreja se refugia na comunhão. Olha o que diz o verso 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos, e vocês deveriam grifar essa parte. Procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Não é interessante pensar isso? Que no momento de angústia e tribulação, de perseguição e de oposição, a primeira coisa que esses irmãos fazem é buscar comunhão. E o que você faria? O que você faz diante das dificuldades e dos sofrimentos e das tribulações da vida? Esses irmãos buscam comunhão. A primeira reação deles não é elaborar um plano de como responder a Roma, como responder aos religiosos, como sair dessa situação que talvez seja o que a maioria de nós pensamos, como resolver logo o problema da aflição. Nós vivemos num tempo em que as pessoas querem logo se ver livres do sofrimento. Verdade ou mentira? Por isso que nós vivemos numa sociedade medicamentosa. Porque tão logo que a dor vem, eu preciso fazer ela sumir. E ao invés de eu tratar as causas, eu fico me confortando em tratar os efeitos da dor. Em vez de eu entender os propósitos por detrás da dor, eu quero apenas me ver livre dela. E nós trazemos essa mesma lógica para o nosso relacionamento com Deus, irmãos. No nosso relacionamento com Deus, nós achamos que Deus deve ser aquele que tira a nossa dor. Mas se foi Ele quem colocou a dor lá? Mas se foi Ele quem permitiu você passar por essa aflição? Mas se foi Ele que por meio disso tem um propósito de te santificar? Talvez a oração correta não seja Senhor, livra-me dessa dor, mas a oração correta é Senhor, ensina-me nessa dor. A gente pensa logo isso, como me livrar desse sofrimento. Mas eles fazem o que no momento do sofrimento? Eles procuram os irmãos. Eles não voltam para a casa deles. Eles não se isolam ali. Deixa eu ter um tempo sozinho comigo mesmo, dentro da própria lama do meu coração. É como muitos buscam resolver os dilemas do sofrimento. Eles não enfrentam sozinhos. Porque sabe que muitas das respostas que precisamos não vêm de dentro de nós. Eles procuram os seus. Eles procuram seus irmãos, como o texto diz. Olhe mais uma vez para o verso 23. Procuraram os irmãos. No sentido original,
E tem até umas traduções que traduzem literalmente. Diz assim: procuraram os seus. Trazendo essa ideia de pertencimento. O nosso irmão não deveria ser um estranho para nós, mas por vezes é. A comunhão dos santos não deveria ser um acidente com hora marcada, mas uma expressão da vitalidade do próprio Deus no seio da igreja. Essas pessoas com quem você congrega aqui nessa noite não são um acidente, são obra da providência. São pessoas que Deus mesmo congregou aqui. Pessoas que você nunca encontraria no seu cotidiano, mas que Deus traz para cá. E por vezes nós tratamos os nossos irmãos com desdém. Relacionamentos sem profundidade. De fato, a igreja não é um clube social. A igreja é um corpo. E na aflição, esse corpo, que é o corpo de Cristo, se torna refúgio. A igreja é de fato um lugar de acalento. A igreja deveria ser de fato um lugar onde nós podemos despejar as nossas aflições, sofrimentos, angústias. E ali sermos ouvidos, como o texto diz. Olha só o verso 23 mais uma vez. Uma vez soltos. Assim que foram soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo. Lhes contaram tudo, olha pelo que nós passamos. Veja o que nós sofremos. Foi isso. Esse é o ambiente da igreja verdadeira. É um lugar para se compartilhar. É um lugar para se refugiar, mas é um lugar para se compartilhar. Ah, pastor, mas é porque eu não confio, porque você fala uma coisa ali. Não é isso que Deus está te pedindo. Esse ambiente de fragilidade na confiança eclesiástica é produto dessa mentalidade, onde nós de fato nutrimos não confiar em ninguém. Porque se fôssemos uma comunidade que vivesse debaixo do pensamento de Deus a respeito dos relacionamentos, nós estaríamos buscando uns aos outros no sofrimento e ao mesmo tempo corrigindo uns aos outros nas faltas. E a igreja aí sim iria avançar em uma santificação plena e eclesial, uma santificação que não é para mim, mas é para nós. Mas você está preocupado com a santificação do seu irmão? Ou você está preocupado com o seu conforto? Com se livrar dos seus sofrimentos ou em ajudar os outros nos seus sofrimentos? Porque conquanto tenho irmãos que despejaram os seus sofrimentos, tiveram esse ambiente de fala, também houve irmãos que ouviram. Não é verdade? Nesse ambiente de igreja, de comunhão, há quem fala o que sofreu, mas há quem ouve o sofrimento. É um ambiente dialogal. De forma que nós poderemos dizer que a igreja é o meio, irmãos, gracioso de Deus. E que Deus estabeleceu para sustentar o seu povo no meio da aflição. Você tem esse amor pela igreja? Você tem esse amor pelo povo que Deus reuniu, salvou, remiu? Eu não sei se você já ouviu falar sobre, provavelmente sim, mas existe um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, e ele fala sobre a modernidade líquida. É uma expressão que ele usa para se referir ao modo como os nossos relacionamentos são construídos. Basicamente, um relacionamento líquido é fruto de uma modernidade líquida. É líquido porque você não pode apegar, você não pode apalpar, você não pode ter consistência nele, ele é fragilizado. Ele é produto de uma sociedade onde tudo é líquido, instável e descartável. Onde as pessoas são usadas e as coisas são amadas. Será que temos vivido assim? Amando coisas e usando pessoas? A comunidade cristã é esse lugar onde o nosso coração pode ser partilhado no sofrimento. É isso que está sendo dito aqui nesse primeiro ponto. Com a igreja não deveria ser assim.
Não deveria vivermos baseados em relacionamentos líquidos e sem profundidade. Porque o nosso relacionamento não é e não deveria ser baseado em conveniência, mas em aliança. Porque nós estamos pactuados uns com os outros. Estamos unidos pelo mesmo cabeça que é Cristo. Fazemos parte do mesmo corpo. Eu acho linda essa parte do verso 23, em que eles compartilharam tudo o que ocorreu. Porque aponta mais uma vez para isso, essa é uma igreja relacional. Onde podemos compartilhar os nossos sofrimentos na certeza de que seremos ouvidos. Uma igreja que ouve, a transparência, a cuidado, a unidade. Mas talvez eu carregue aqui um confronto para todos nós, inclusive para mim, mas para você também. Nós vivemos numa sociedade onde a tendência no sofrimento é se isolar, é se fechar, é se afastar, é tentar lidar com tudo isso sozinho. Não é assim? Não é isso que os irmãos fazem aqui. Irmão, irmã, Deus pensou uma comunidade, uma família na fé. E você não é uma ilha. Você precisa do seu irmão. Você precisa do outro. Você precisa de alguém na comunidade de fé, ou de alguém, de pessoas, de povo, de comunhão, para lidar nos momentos de angústia e de sofrimento. Não só de alegria, não só de festejo, não só de celebração, mas nos momentos de angústia e de sofrimento, você precisa ter na família da fé pessoas com quem contar. O padrão bíblico não é do isolamento. O padrão bíblico é esse. Deus sustenta o seu povo no corpo. O corpo que é dele, que ele é o cabeça. E essa é a beleza da comunhão. E se você faz parte do corpo, Deus sustenta o seu povo no corpo. Você precisa do irmão. Você precisa do outro. É por isso que a Bíblia nos adverte a não abandonarmos a congregação, mas pelo contrário, estimularmos uns aos outros. Eu convido você a olhar nesse momento para Hebreus capítulo 10, verso 23 até o 25, Hebreus 10, verso 23 até o 25. Diz assim, Hebreus 10, 23 a 25. Guardemos, tudo aqui, perceba, é no plural, tudo aqui é para todos. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Verso 24, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia do Senhor. O grande dia do Senhor. Esse dia está mais próximo ainda. Se estava próximo quando esse texto foi escrito, para nós que estamos aqui lendo ele agora, está muito próximo, muito mais ainda. Então, se esse texto é verdade e nós cremos nele, você deveria estar vivendo uma vida muito mais eclesial do que uma vida individualista. Uma santidade muito mais comunitária do que uma santidade particularizada. Você deveria se preocupar com a santidade do outro, em admoestar um ao outro, em cobrar um ao outro para que vivam na prática da comunhão, porque Deus santifica um povo. E quem se afasta no sofrimento, se afasta do meio de graça que Deus mesmo estabeleceu para sustentar o cristão no sofrimento. No sofrimento não se afaste da igreja e da comunhão dos santos. Você sabe o que diz Eclesiastes 4, 9 e 10? Ouça com atenção, esse texto é maravilhoso. Eclesiastes 4, 9 e 10 diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante.
Se você está só e cair, quem vai te levantar? Não tem ninguém que eu possa contar. Não tem ninguém que você possa contar, ou você não se interessa pela comunhão dos santos. Não tem ninguém que você possa contar, ou você é fechado no seu coração para o outro. Não tem ninguém que você possa contar, ou você quer viver como um lobo solitário. Você precisa do seu irmão. Nós somos um povo, nós somos uma igreja, nós somos um corpo. Nós somos um corpo de um único cabeça, que é Cristo. E não tem como andar separado. Se você cair, quem vai te levantar? O Salmo 133, verso 1 a 3, diz algo que nós deveríamos conseguir falar com alegria. Mas tem muitos que não conseguem ler esse Salmo com alegria. O Salmo 133, 1 a 3 diz assim: como é bom e agradável, não é um peso, não é um fardo. É bom e é agradável. Há satisfação, há deleite, há gozo, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Mas tem muitos que não podem dizer o mesmo aqui, infelizmente, porque não amam a comunhão. Não se trata apenas de estar frequentando o mesmo ambiente, mas se trata dessa vida relacional, onde nós contamos as nossas aflições para o outro, onde nós somos ouvidos nessa aflição. Você entende o que está sendo dito aqui? Não é só estar aqui, não é só sentar aqui, mas é viver isso aqui. É um lugar para amar, são pessoas para amar, para compartilhar, para se entregar, para se abrir, para se expor, para ter até do que se envergonhar. Porque a vida cristã, na santificação, às vezes avança por meio de muita vergonha. Dá até vergonha de falar, mas eu sou avarento. Dá até vergonha de falar, mas eu sou orgulhoso. E nessa vida mútua, o irmão te acolhe e diz: eu também sou assim. Mas nós não vamos permanecer assim, porque o nosso Deus não é assim. Então nós vamos abandonar isso aqui, juntos. Porque sozinho eu não consigo, eu já vi isso. E eu sei que sozinho você não consegue, eu já vi isso. Então nós precisamos um do outro. Não dá para simplesmente ficar vindo aqui e achar que as coisas estão caminhando bem. Não dá. Você precisa do seu irmão. Será que você pode fazer essa oração, esse salmo? Bom, eu já queria avançar nesse primeiro ponto e deixar com você algumas aplicações. Em primeiro lugar, quando você estiver sob sofrimento, quando você estiver sob aflição, quando você estiver em tribulação, quando você estiver sob pressão, não desapareça da comunhão dos santos. Não suma. A gente sabe que quando o irmão desaparece da comunhão, alguma coisa não está dando bom. Não está dando certo, está alguma coisa errada. É um sinal de que a coisa não está andando bem. Não desapareça. É no sofrimento muito mais que você precisa dessa comunhão. É na angústia muito mais que você precisa do outro. É na tribulação que muito mais você precisa do seu irmão. Então não suma, não desapareça. Em segundo lugar, não se silencie, não se cale quando você deve compartilhar. Não guarde dentro de si os seus pecados. Tenha com quem contar, tenha a quem contar. Não guarde para si somente seus sofrimentos, opressões, mesmo quando não há pecado. Tenha com quem compartilhar, tenha com quem falar. Essa comunhão que nós vemos aqui, ela não termina em si mesma. Porque, como dito, não é apenas estar juntos no mesmo lugar, mas é estar em comunhão. É por isso que nós podemos avançar para o segundo ponto. E o que esses irmãos fazem reunidos em comunhão? O que eles fazem após ouvir a confissão de todo o sofrimento de Pedro e João? Aliás, uma coisa interessante é que o sofrimento não é só de Pedro e João. Agora que ele foi compartilhado, o sofrimento é de todos. E é assim que deve ser. Quando você ouve o seu irmão compartilhar um sofrimento, você não pode dizer: eu vou orar por você e está tudo bem, segue lá. Você tem que sofrer com ele.
Você tem que chorar com os que choram. Assim como você tem que sorrir com os que se alegram. Olha o que diz o verso 24 a 26, é o nosso segundo ponto. A igreja se volta a Deus em oração. 24. Ouvindo isto, unânimes. Isso é mais do que juntos no mesmo lugar. Unânimes é em comunhão plena, em comunhão perfeita, em comunhão aperfeiçoada pelo Espírito. Levantaram a voz a Deus e disseram, ou seja, aqui está acontecendo uma oração agora. Depois que os irmãos compartilharam seus sofrimentos, aqueles irmãos se tornaram participantes daquele sofrimento. E eles respondem àquele momento com oração. Nós devemos responder aos nossos sofrimentos com oração. Nós devemos responder às nossas dificuldades com oração. Olha o que diz o verso continuando. Tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Essa é a oração daqueles irmãos. Eles não apenas se reúnem no mesmo lugar. Eles oram, mas eles não apenas oram. Eu vou orar por você. Eles oram juntos. Unânime significa isso. Não é eu vou orar por você apenas. Eu vou orar com você. Isso é comunhão. Eu vou orar com você. Eu vou sofrer com você. Eu vou passar com você. Eles desfrutaram verdadeiramente de profunda comunhão por meio dessa oração conjunta. Quando nós oramos juntos, irmãos, nós sofremos juntos a dor do outro. Orar é a expressão mais santa da nossa comunhão. Perceba que, e isso é curioso, perceba que a perseguição não produz na igreja revolta, mas a perseguição produz na igreja oração. Porque é isso que deve acontecer com as nossas vidas diante da perseguição, da oposição, da tribulação, da angústia. Não é revolta que deve acontecer em nosso coração, mas o nosso coração deve se dobrar a Deus em oração. Será que temos respondido com oração também nas nossas tribulações? Diante das ameaças, aqueles irmãos não revidam, eles não se inflamam, eles não se defendem na força da carne, eles se curvam diante de Deus, correndo o risco de morrer verdadeiramente. Eles se curvam diante de Deus, de forma que a unidade dessa igreja não é superficial, porque aqueles irmãos que agora ouviram são participantes do risco da morte. Isso é amar, é sofrer junto, é sofrer com, é participar da dor também. Essa unidade dessa igreja não é superficial. Agora, quando nós passamos a olhar para como esses irmãos oraram, o conteúdo da oração deles, isso de certa forma deveria nos envergonhar. Porque se tem uma coisa que esse texto pode estar nos ensinando, é como que nós oramos errado. É como que nós oramos contra Deus. É como que nós oramos a favor de nós e contra Deus. A quem oramos, inclusive. Eles dizem assim, na oração, no verso 24. Tu, soberano Senhor. Essa expressão, soberano Senhor, ela é uma expressão só no grego. Ela não são duas palavras. Ela é uma única expressão que você conhece no português. É cognato. Déspota. Você sabe o que é um déspota? Um déspota é uma autoridade absoluta. É uma autoridade cuja ninguém pode se opor a ela. Ele é o Senhor dos senhores. E a vontade dele acontece do jeito que ele determina e não tem como ser o contrário. Na teologia desses irmãos, o nosso Deus é um déspota, no sentido de que ele governa tudo, sem ter qualquer centímetro quadrado, para que os homens dominem sobre ele, mas ele governa do início ao fim. Ele é um rei soberano, ele é um Deus da glória,
Ele tem o controle de tudo. Ele é o soberano Senhor. E se não fosse suficiente chamá-lo de déspota, aquele que tem todo o poder e autoridade, eles dizem o seguinte: fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Por que eles oram assim? É uma maneira de dizer: o Senhor é o dono de tudo, porque tu o fizeste. Tudo te pertence, tudo no céu, tudo na terra, tudo em qualquer lugar é teu, e não há nada que não esteja sobre o teu domínio. Você crê nesse Deus? É nesse Deus quem você crê? É nesse Deus todo-poderoso? É nesse Deus déspota? E aí, em seguida, eles dizem no verso 25: disserte por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Aí eles começam a citar o Salmo de número 2. Você percebeu isso? Aqueles irmãos não oram qualquer coisa, eles oram a palavra. Eles não oram qualquer besteira como às vezes nós fazemos. Eles oram a Bíblia. E quando eles oram a Bíblia, eles emprestam as palavras do próprio Deus para se dirigir a Deus. E isso é santo. Eles querem saber o que Deus quer. Eles não querem dizer para Deus o que eles querem. Eles querem que Deus faça aquilo que Deus determinou a fazer. E não querem aconselhar Deus. Eles citam o Salmo 2, eles dizem assim: porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha o conteúdo dessa oração. Temos muito que aprender com os nossos irmãos. A oração deles não começa com problema. Ó Senhor, me livra. Ó Senhor, me tira. Ó Senhor, faz sumir a dor. Não. Não começa com problema. A oração deles começa com a exaltação de Deus. Não começa com a exposição das necessidades, mas começa com Deus, tu, soberano Senhor. Sabe o que significa? Senhor, eu não sei qual vai ser o desfecho, mas eu sei que tu comanda. Eu sei que o Senhor ordena. Eu sei que o Senhor dirige. Eu sei que na tua mão está o controle e o poder. Eu sei que é a tua vontade quem vai acontecer, porque tu és soberano e tu és Senhor, tu és o déspota da minha alma. Eles reconhecem que Deus é soberano, é criador, é Senhor sobre todas as coisas. E aqui está algumas razões para que oremos exaltando a Deus no sofrimento, como esses irmãos fizeram. Porque eles poderiam dizer: ó Senhor, nos livre de Roma, ó Senhor, nos livre da perseguição dos religiosos. Não é isso que eles oram. Se Deus criou tudo, Ele governa tudo. Se Ele governa tudo, nada está fora do controle dEle. E se nada está fora do controle dEle, nós podemos confiar nele. Ponto. Por isso, quem é Deus para você? É um Deus que você pode descansar? Ou é um Deus a quem você vai questionar os caminhos que Ele conduz as coisas? Você quer questionar os caminhos de Deus? Então é porque você não o conhece. Você não sabe que as coisas acontecem como Ele determinou e não tem como voltar. Você não sabe que para onde Ele apontou é para onde irá. Você não sabe que o que Ele decretou é o que vai acontecer. Por isso eles não entram em pânico. É como quem diz: eu vou me desesperar por quê? Deus está conduzindo a história. Esses irmãos nos ensinam a orar. E eles nos ensinam a orar com a Bíblia aberta. Porque muitas das nossas orações não são ouvidas. Porque, de fato, é isso que eu acabei de dizer. São nossas orações. Com palavras que não expressam a vontade de Deus, mas expressam muitas das vezes vaidade, orgulho, desejo de conforto, e não a vontade de Deus. Você nem sabe se Deus quer conforto para você.
Você tem que orar pelo que Deus quer. Você tem que orar pela vontade dEle. Você não sabe se Ele quer resolver sua vida financeira. Você não sabe se Ele quer resolver o seu casamento. Você não sabe se Ele quer resolver o seu problema com o seu chefe. Você não sabe. Mas você pode orar para você permanecer fiel naquilo que Ele determinou. Essa oração você pode fazer. Você percebe que os irmãos oram o Salmo 2? Seria interessante, isso aqui é uma aplicação, seria interessante que a igreja pudesse conhecer melhor aquilo que na história da fé cristã ficou reconhecido com o nome de Lectio Divina. É importante que os irmãos entendam que isso não é coisa de romano. A Lectio Divina é a leitura orante das Escrituras. Você percebe que esses irmãos estão orando? E o que eles estão orando? O Salmo 2. Mas para que você possa orar a palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ter relacionamento com a palavra de Deus. E sabe o que você pode fazer, irmão? Você pode conhecer os salmos melhor. Deus nos deu um livro de oração, irmãos, para que nós pudéssemos emprestar as palavras dEle, para nos direcionarmos a Ele. Você pode ler o Salmo 1, e em seguida meditar, e em seguida orar com as palavras do Salmo, mas aplicando a sua vida. Você pode ler o Salmo 2, como esses irmãos estão fazendo, meditar, entender, interpretar, e em seguida orar as palavras dos Salmos, aplicando a sua vida. É isso que nós chamamos de Lectio Divina, ou leitura orante das Escrituras. E isso deveria ser recuperado na tradição cristã. É um tipo de leitura piedosa da Bíblia. Não leitura mecânica, mas uma leitura orante. Eu tenho algumas aplicações sobre esse ponto. Em primeiro lugar, na aflição, busque verdadeiramente a Deus em oração. É o que esses irmãos fizeram. Na aflição eles oraram. Comece sua oração com Deus e não com seus problemas. Reconheça a grandeza de Deus, reconheça o poder de Deus, o quanto Deus é sublime na direção da sua vida, como Ele não falhou e nunca falhará, como Ele está no controle e está no governo da aflição que nos alcança. Submeta a sua ansiedade às verdades das Escrituras, às verdades de Deus. No caso, esses irmãos submetem ao Salmo de número 2. Eles interpretam o Salmo de número 2. E eles entendem que o Salmo de número 2, que foi profetizado por Davi, na inspiração do Espírito Santo, estava se cumprindo com eles, naquele momento. Sabe o que isso significa? Que nós devemos ouvir a palavra, e isso é uma outra aplicação, devemos ouvir a palavra de Deus pregada fielmente, e não apenas ouvi-la e descartá-la, mas ouvi-la e aplicá-la à nossa vida, porque Deus está falando conosco, porque Deus está falando a nós. Você entende isso? É exatamente o que diz o verso 27 e 28 do nosso texto. Olha só, agora que eles oraram o Salmo 2, eles interpretam o Salmo aplicando a vida deles. Perceba, verso 27 e 28. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Olha só, o Salmo 26 termina assim. As autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. É como termina o Salmo 2, que você pode ler no final do verso 26. O Salmo sendo citado, tá? Não é como termina o Salmo, tal como vamos ler. Por quê? Deixa eu lhe explicar uma coisa. Toda vez que o início de um Salmo é citado, na tradição dos judeus, você está evocando o Salmo todo. Então, o próprio Jesus na cruz, quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste?
Ele está evocando o salmo inteiro por meio dessas primeiras linhas. Quando os irmãos estão orando essas primeiras linhas, eles estão também evocando o salmo todo. De uma certa maneira, eles conhecem a palavra. E qual é esse ponto? A igreja entende a palavra à luz da soberania de Deus. Verso 27 e verso 28. Por quê? Porque eles entendem que esses personagens aqui, nesta cidade, Herodes, Pilatos, gentios, gente de Israel, todo esse grupo aqui, são aqueles que estão narrados no verso 26 como os reis da terra. Ou como estão narrados no verso 25, porque se enfurecem os gentios. Eles estão interpretando o salmo e enxergando o seu cumprimento nesse momento da história. Estão aplicando a Bíblia, as Escrituras na sua vida, ao seu coração. Você tem ouvido a Bíblia assim? Tem gente que vem para a igreja e diz, olha, essa palavra é para o fulano. Olha, essa palavra é para aquela pessoa, ela faltou. Tem gente que pensa assim. Irmão, essa palavra é para você, é para todos nós, na verdade. É para mim. Eu devo aplicar essa palavra ao meu coração. A igreja interpreta a sua realidade presente através das lentes das Escrituras. Nós interpretamos o mundo através dessa lente. E nesse caso, citando especificamente o Salmo 2, eles compreenderam que a fúria das nações e as conspirações dos líderes citados, Herodes, Pilatos, já estavam previstas pelo Espírito Santo. O verso 28 é claro, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Enquanto os homens agiam livremente, na sua maldade, querendo matar Jesus, eles fizeram exatamente o que Deus havia determinado. E é aquele conflito, ou aquela tensão que nós não conseguimos responder entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Os homens são responsáveis por matar Jesus, mas Deus é tão soberano que está conduzindo tudo isso na história. O que isso significa para nós? Que até os males que nos alcançam estão sendo coordenados por Deus, e de alguma forma Ele faz com que tudo isso seja para a glória dEle e para o nosso bem. Como dizem as Escrituras, todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas, não só as coisas boas, mas as coisas ruins que nos alcançam. Deus faz cooperar, Deus faz avançar para aquele propósito que Ele determinou. E nesse caso, Ele usou toda essa conspiração política e religiosa para cumprir o propósito dEle de entregar o Filho. E esse é o clímax. Desde sempre Deus intentou entregar o seu Filho para a salvação do seu povo. E por meio da maldade desses homens, Deus organizou, orquestrou a sua determinação para que Ele fosse glorificado e nós fôssemos salvos por meio disso. Então Deus havia predeterminado, porque a soberania de Deus orquestra a redenção, mesmo através desses atos maus, provando que nada foge do controle de Deus, nem mesmo o caos da perseguição. E é isso. Será que não é exatamente isso que nós estamos precisando compreender? Será que não precisamos compreender que Deus governa toda a história? E que nós podemos descansar e colocar a nossa confiança nele? Será que nós esquecemos disso? Que nada é aleatório, nada foge ao controle daquele que tudo criou, nem mesmo a cruz, que é tão horrível, porque o justo, o santo Deus foi pregado ali, o Filho. Nada esteve fora da soberania de Deus, mas estava dentro do seu plano predeterminado de entregar o seu Filho. Será que nós nos esquecemos disso? Eu não sei se você recorda, mas o argumento que está aqui, em certa medida, é o mesmo argumento que nós encontramos em Mateus, quando Jesus vai alertar o povo a respeito das preocupações. E eu até convido você a olhar rapidamente para Mateus, no capítulo de número 6, o tipo de argumentação que está sendo construída aqui reflete as palavras de Jesus sobre as preocupações.
Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, diz assim: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem enfiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é quem procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Aqueles homens estavam vivendo isso, dizendo: Deus cuida de tudo. Vamos buscar o reino de Deus. Vamos buscar a justiça de Deus. Ele cuida de tudo. Se Ele criou o corpo, Ele vai alimentar o corpo também. Então, irmãos, o Senhor Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Em quarto lugar, a igreja deve aprender a orar pedindo realmente o que importa. Às vezes as nossas orações estão repletas de coisas vãs. Olhe bem para o verso 29 e 30 do nosso texto, diz assim: Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Você observou o pedido desses irmãos? Eles não oram dizendo assim: Senhor, eu oro para que a perseguição pare. É isso que eles estão orando aqui? Eu oro para que o sofrimento termine. Eu oro para que a oposição acabe. Eu oro para que o meu problema suma. É isso que eles estão orando aqui? O que eles estão orando, irmãos? Eles estão pedindo pelo quê? Eles estão pedindo por ousadia. Ou eles estão pedindo por coragem. Você poderia até dizer que eles estão pedindo por fidelidade em meio à perseguição. Não que as coisas mudem, mas que eles sejam fiéis enquanto as coisas não mudam. Para que eles sejam achados fiéis. Eles pedem ousadia. E isso revela a maturidade dessa igreja. Porque uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela não centra as suas orações na remoção da pressão, mas na capacitação para permanecer fiel no meio da pressão. Eles estão sofrendo ameaças reais. O perigo de morte é real. Mas eles não pedem alívio. Eles pedem ousadia para anunciar a palavra. Revelando que o que é uma oração verdadeira? A verdadeira oração não é aquela que tenta submeter Deus à vontade humana. Mas a verdadeira oração é aquela que submete o homem a nós mesmos, o nosso próprio coração, à vontade de Deus. Nós não queremos dobrar Deus, nós queremos que o nosso coração seja dobrado. Nós não queremos que Deus faça a nossa vontade, nós queremos que Deus faça a vontade dele em nós. Por isso, eles pedem poder para testemunhar e confiam que o próprio Cristo manifestará seu poder como quiser, realizando sinais, como diz o verso de número 30, sinais de misericórdia segundo a sua soberania. Assim a igreja fiel, ela não se move pelo medo, nem pela conveniência, mas por uma convicção que mesmo em meio à oposição, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à tribulação, o essencial não é escapar do sofrimento, mas permanecer fiel em meio ao sofrimento. Proclamando o evangelho com coragem e esperando que Deus atue poderosamente para a glória do seu nome. Em Efésios 6,
no verso 18 a 20, Paulo diz que os cristãos devem se revestir da armadura de Deus. É isso que diz Efésios 6. E concluindo as orientações dele, ele fala o seguinte, a partir do verso 18. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aí ele pede uma oração por ele. Ele diz assim, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Irmãos, essa oração por coragem, por ousadia, ela tem um propósito. Não é coragem para qualquer coisa. É coragem para pregar a palavra. Porque nós somos covardes na pregação da palavra, essa é a verdade. E se Paulo está pedindo por coragem para pregar a palavra, quem somos nós, irmãos? Muito mais deveremos pedir coragem. Agora, de onde vem a coragem? Para pregar com ousadia, que esses irmãos tanto pedem. Vem de nós mesmos? Vem de uma força interna? De um querer particular? Certamente não. 2 Timóteo 1,7 nos dá a resposta. Ele diz, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Porque a resposta é que a coragem e a ousadia que devem marcar a nossa vida cristã como pregadores do Evangelho, não apenas nós que estamos no púlpito, mas você, irmão, que deveria pregar o Evangelho em todo o contexto da sua vida, não vem da força humana, mas da operação soberana do Espírito Santo no coração regenerado. É o Espírito Santo quem tira o temor, é o Espírito Santo quem ilumina a mente, e é o Espírito Santo quem nos dá a verdade, é o Espírito Santo quem inflama a nossa vontade para obedecer, mesmo diante da oposição. E quando o Espírito governa o nosso coração, o crente ele não age nem por impulso, nem por autoconfiança, mas ele age por convicção santa, sustentado pela presença do poder de Deus. A coragem não é ousadia arrogante. A coragem é fidelidade corajosa e confiança na palavra, para o avanço do Evangelho e para a glória de Cristo, custe o que custar. A glória de Cristo, custe o que custar. Essa ousadia é para pregar. E você acha que essa ousadia, esse pedido, essa oração que os irmãos fazem, essa oração correta e apropriada que nós deveremos fazer também. Senhor, me torne ousado na pregação do Teu Evangelho. Retira de mim a covardia e o medo. Me faça falar as coisas que eu devo falar, para quem eu devo falar, a respeito de Ti mesmo, para a Tua glória. Essa é uma oração que Deus atende, irmãos. Olha o que diz no nosso texto, o verso de número 30. O verso de número 31, perdão. Que é o nosso último ponto. Deus responde capacitando a igreja. Olha o que diz o verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, porque a coragem vem do Espírito Santo, não de nós mesmos. E com ousadia faziam o quê? Anunciavam a palavra de Deus. A ousadia e a coragem é para anunciar a palavra, é para pregar o Evangelho. E essa oração foi atendida, porque ela expressa a vontade de Deus para nós, inclusive para a sua vida. Nessa noite, Deus quer que você seja ousado na pregação do Evangelho. E que você faça isso, custe o que custar. E que você faça isso para a glória de Deus. E que você faça isso independente do temor que você tem ao seu cargo, ao seu emprego, ao seu trabalho, ao seu cônjuge, ao seu filho. A quem for que seja. Deus quer que você tenha coragem e ousadia para pregar, no contexto em que Ele te confiou pregar. Em resposta à oração unânime dessa igreja, Deus não apenas ouviu, mas Ele se manifestou, porque aquele lugar tremeu, o que significa que há uma presença real do Senhor ali,
Os discípulos foram novamente cheios do Espírito Santo. É importante dizer que não é uma regeneração isso aqui. Eles já haviam sido regenerados pelo Espírito Santo, mas é porque nós precisamos ser cheios do Espírito Santo continuamente, a fim de que tenhamos coragem e intrepidez para fazer as coisas que Deus deseja de nós. Isso revela que o poder da igreja nunca esteve e nunca estará em estratégias humanas, em pessoas, ou qualquer outra coisa senão no seu Espírito. Não há evangelização eficaz sem a obra do Espírito, não há transformação na vida de ninguém, mesmo aqui, sem a obra do Espírito. Não são métodos, não são experiências, mas é sempre e continuamente o poder do Espírito Santo abrindo o nosso entendimento, nos livrando da nossa cegueira e nos salvando. Aqueles irmãos foram cheios do Espírito Santo e continuaram falando com ousadia. Contudo, perceba o final desse texto, a conclusão dele de maneira geral. Deus retirou a aflição deles? Sim ou não? Deus retirou a perseguição desses irmãos? Sim ou não? Pelo contrário, irmãos, nós só vamos ver a partir de agora a perseguição aumentar, piorar, se asseverar muito mais ainda. É só isso que veremos a partir de então aqui em Atos. Deus não diminui as tribulações. Contudo, Deus fortalece o seu povo em meio às provações e às dificuldades, com o seu Espírito Santo. Deus não nos promete tirar o problema, mas garante nos fortalecer no problema. Nos sustentar, nos guardar, nos prover com graça. Você percebeu o fluxo desse texto? Os irmãos foram perseguidos. E a primeira coisa que esses irmãos fazem é o quê? Buscar pelo quê? Por comunhão. A igreja se reúne. Depois que a igreja se reúne, qual é a segunda coisa que ela faz? Ela ora. E depois que ela ora, o que ela faz? Ela interpreta as escrituras aplicando na sua própria vida. E depois o que ela faz? Ela pede a Deus. Pede a Deus que livre do sofrimento? Não. Pede a Deus que os dê ousadia, coragem. E por fim, no último verso, no verso 31 do nosso texto, nós vemos Deus responder, Deus agir, Deus sustentar o seu povo na provação. Com isso, nós podemos dizer que você pode confiar que Deus não abandona o seu povo nas horas das provações. Deus não abandona os seus nas tribulações. Deus cuida do seu povo nas horas das dificuldades. Deus nos guarda, irmãos, em meio às perseguições, em meio às dificuldades, em meio às opressões. Deus sustenta e capacita a sua igreja em meio ao fogo. Agora veja o que Deus fez com a sua igreja no meio do fogo. Ele não a livrou imediatamente, ele não removeu a dor, ele não silenciou a oposição, mas ele fez algo bem maior. Ele reuniu uma igreja, ele reuniu um povo, ele levou esse povo aos seus pés em oração, ele alinhou a mente desse povo à palavra e ele purificou os pedidos desse povo. Então ele encheu esse povo do seu espírito. E essa igreja cheia do Espírito Santo, essa igreja que agora foi respondida por Deus e está cheia do Espírito Santo, ela passa a fazer exatamente o que o mundo tentou impedir ela de fazer, que é o quê? Pregar o nome de Jesus. Você acha que algo mudou? Você acha que não estão tentando nos calar? Você acha que não estão tentando nos impedir de pregar o nome de Jesus? Se você acha isso, é porque você já se calou. Se você acha isso, é porque você já se conformou. Se você acha isso, é porque você não tem um compromisso com a verdade do Evangelho. Porque nós estamos sendo cerceados por todos os lados. O modo como pensam casamento, educação de filhos, até mesmo igreja. O modo como a política se processa no nosso tempo. São mordaças que a igreja acabou assimilando e aceitando por puro conformismo e falta de coragem. Portanto, se você está sendo um covarde diante das
das tentativas inúmeras de silenciar a igreja. Ore a Deus nessa noite por ousadia e faça o que tem que ser feito. Saia daqui e pregue o nome de Jesus para todos. Não te cala, abra a tua boca e clame por ousadia. A igreja sai dali mais firme, mais ousada, mais comprometida. E é assim que Deus sustenta o seu povo. O problema não é a pressão que você enfrenta, o problema é como você está enfrentando ou como você está respondendo às dificuldades da sua vida. Porque há dois caminhos diante de você. Ou a opressão vai te afastar de Deus, ou ela vai te empurrar para mais perto de Deus. Ou o sofrimento te afasta de Deus, ou ele te faz correr para Deus. Ou você vai se isolar, ou você vai depender do outro e pedir e clamar por comunhão. Ou você vai se calar, ou você vai falar com maior ousadia. A questão não é se você está sendo pressionado, é você está respondendo como à opressão, à pressão. Você tem amado a comunhão dos santos? Você tem orado com os santos? Você tem buscado a palavra com os santos? Você está pedindo alívio na angústia? Ou você está pedindo fidelidade na tribulação? Porque Deus continua fazendo o que Ele fez ali em Atos 4. Essa igreja somos nós também. Só estamos um tempo à frente desses nossos irmãos. Deus continua sustentando, fortalecendo e usando uma igreja que é proclamada, que é pressionada, a não pregar o evangelho, mas a despeito disso, nós desejamos proclamar. Então, quando a pressão vier e ela virá, não recue. Porque é justamente nas dificuldades que Deus prova, purifica e fortalece o seu povo. É no meio da pressão que a igreja mais glorifica o nome de Cristo. É justamente nessa pressão. E talvez aplicando para a sua vida particularmente agora, e eu encerro com essa última aplicação. Por que Deus permite o sofrimento na sua vida? Por que Deus permite você passar por dificuldades? Será que o propósito dele é te esmagar? Ou ele quer apenas mostrar que ele tem poder para te quebrar? Deus, ele nos quebra, mas ele não nos esmaga. E talvez o sofrimento que você tem passado é a maneira graciosa de Deus de te livrar do teu individualismo. E a resposta para os nossos sofrimentos pessoais, sejam eles quais forem, não é diferente do que a igreja deve fazer. Nós precisamos dos nossos irmãos, nós precisamos depender de Deus em oração, nós precisamos ser instruídos pela palavra. Você percebe essa tríade maravilhosa que aparece aqui? O que nós vemos? Comunhão, oração e palavra. É isso que nós mais precisamos. Você percebe isso? E é tão belo perceber que toda a Trindade está envolvida nisso. Porque ele diz: Tu, soberano Senhor, o déspota, eles mataram o teu santo servo Jesus. E a igreja é cheia do Espírito Santo. A Trindade atua nos sustentando na dificuldade. Glória à Trindade Santa, que é por nós. Então não te aparta da comunhão. Não te aparta da oração. E não te aparta da palavra. Que Deus aplique essa palavra no coração da